Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Amém? Muito obrigado por lembrar, que hoje se comemora o dia do pastor. Muito obrigado pelas homenagens, pelos presentes. E essa camisa aqui já é presente, sabia? Sabia? Ganhei essa camisa, ganhei. Foi o quê? Foi a União Feminina que me deu, foi isso? Foi a União Feminina me deu numa homenagem que foi feita para os pastores da Convenção Batista Nacional no dia do Confeban. Aí elas me deram, já estou estreando a camisa. Bem, queridos, que bom, mas a festa não pode parar, a festa tem que continuar. Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor, irmão, dessa hora. Abra tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Tá dando para ouvir bem lá atrás? Tá dando para ouvir bem lá atrás? Não? Tá? Então vamos nos colocar de pé, vamos ler Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse 3, do versículo 7 até o versículo 13. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz amém. Quem é? Houve um amém aí? Não, né? Ah, você falou amém. Vamos lá, queridos, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, Senhor, nesta hora. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, acima de tudo pela salvação que temos em Cristo Jesus. Meu Deus, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Eles têm necessidades que só o Senhor conhece. Eu peço ao teu Espírito Santo que fale a cada um nesta hora, em nome de Jesus. Tu conheces nossa vida, conheces o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso entrar, o nosso sair. Nada passa desapercebido aos teus olhos. E eu te agradeço por isso, Senhor. Mais uma vez, seja misericordioso, seja bondoso e fale com cada um de nós. Obrigado, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, querido. Eu quero com você, rapidamente, claro, meditar nesse texto, que depois nós queremos orar. Chegou um pedido de oração aqui para nós vamos incluir esse pedido de oração. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto que nós acabamos de ler, em três coisas. Queria que você prestasse atenção em quem está falando nesse texto. Queria que você prestasse atenção no que está sendo falado, ou no que fala. E queria que você prestasse atenção a quem isso aqui foi direcionado. Quem é
que estava falando. Então, 3 coisas: quem está falando, o que ele está falando, e a terceira é o que ele está falando. Ou desculpa, quem está falando? Quem está falando, o que ele está falando e a quem está falando. Agora mesmo, quem está falando? Pastor Edgar. Está falando o quê? Estou falando com quem? Falando com você. Se a gente parar para perceber esses três aspectos, esse texto vai ter um significado bom para você. Caso contrário, fica sem sentido para nós. No mundo de hoje, a gente escuta tantas vozes. Você já ouviu tantas vozes hoje? E vozes audíveis e não audíveis, voz da tua alma, do teu coração. E eu tenho certeza absoluta que tem muita gente aqui nesta noite que está passando por alguma situação adversa e que precisa da ajuda do Senhor, precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Mas em muitos momentos parece que Deus, irmão, nos abandonou. Não sei se você já sentiu isso. Parece que tem momento que Deus não está nem aí para nós, Deus não nos ouve. Mas eu queria te dizer, sim, Deus te ouve e Deus fala com você também. É que você não parou para pensar, para diferenciar essas coisas, quem está falando, o que está falando e a quem Deus está falando. É comum a gente ir num culto, por exemplo, escutar a pregação e pensar assim: não, mas fulano tinha que estar lá na igreja, aquela pregação foi todinha para fulano. É comum a gente dizer isso. E é necessário que você pense: peraí, Deus está falando é para quem? Será que é para mim ou para o outro? Para quem, afinal de contas, Deus está falando? Esse texto aqui, querido, me chama a atenção desde o primeiro versículo que nós lemos. Não quero que você se preocupe com a visão. Isso foi uma visão que Deus, o Senhor Jesus, deu a João na ilha de Patmos. E ele estava escrevendo às igrejas. Essas cartas aqui eram direcionadas, aos anjos das igrejas. E esta em especial para a igreja de Filadélfia. É uma igreja que localizava-se num lugar na Turquia. Isso não vale a pena a gente trazer essas questões históricas para você. Mas o que me chama a atenção, então, primeiro, quem está falando? É muito importante que você se faça essa pergunta o tempo todo: quem está me falando? Como eu disse, você ouve muitas vozes, algumas audíveis e outras não. E eu vou ser sincero, se eu fosse você, começava a se preocupar com as vozes que não são audíveis, aquelas que não entram pelo teu ouvido natural. Preocupe-se com aquela voz mais interna, mais interior, que é aquela que fala na sua mente. É ela que nós devemos nos preocupar, é com ela que nós devemos nos preocupar. Eu não sei o quanto você pensa, mas eu acho que todo mundo aqui é normal, então deve pensar e pensar bastante. Você sabia que às vezes até dormindo eu penso? Às vezes os meus sonhos me fazem pensar. E às vezes é complicado sonhar e a sua mente não para. Preocupa-se. Eu queria que você se preocupasse muito mais com a voz que fala lá dentro da tua mente, da tua alma, do teu coração. Pode ser que Deus esteja te falando e pode ser que Deus não esteja te falando. Quantos aqui, em algum momento da vida, pensou que era Deus que estava falando e não era? Isto é sério. É por isso que eu te convido a prestar atenção no que é que está te falando, quem é que está te falando. Esse texto vai começar dizendo para nós quem é que estava falando. Quem se deu conta de quem é que estava falando aí, diz amém nesse texto. Quem é que estava falando aqui? Hein? Quem é? Isso. Quem estava falando aqui não era João e nem era um anjo. Isso já importa, já vale, já é a primeira resposta que temos. Está dizendo assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Amém, igreja? Quem é, irmãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre? Quem é? Só Ele, mais ninguém. Aleluia. Isso importa. A primeira pergunta é: quem é que está falando? Então nós já definimos isso, quem é que está falando. Ele diz assim:
Isto diz o que é santo. Só existe um que é santo, mas ninguém é o Senhor. Ninguém é tão santo como o Senhor. Ele compartilha a sua santidade conosco. O Senhor Deus, na verdade, Ele mandou Moisés dizer ao povo de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Ou seja, Ele é santo, e por isso Ele pede que nós sejamos santos. Então a resposta aqui fica muito clara quem é, quando Ele diz assim: isso escreve o que é santo, o que é verdadeiro. Não existe ninguém que seja verdadeiro como o Senhor. Então a identidade de quem está falando está clara, não é? Pode ser que você se ache santo, e eu me ache santo, mas de verdade eu prefiro dizer que eu sou uma pessoa em processo de santidade. Eu estou me santificando para o meu Senhor a cada dia. Amém? Amém, igreja? Na verdade nós não alcançamos ainda a perfeição, mas eu estou me aperfeiçoando a cada dia para apresentar-me a Deus puro, santo, limpo e imaculado. Eu estou nesse processo, e eu espero que todos nós nessa noite estejamos passando pelo mesmo processo de purificação, de santificação, para nós chegarmos a alcançar a graça do Senhor. Todos nós precisamos estar nesse processo de fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que é mal, mas nenhum de nós pode bater no peito e dizer que já alcançou. Eu vou voltar, eu vou dizer uma expressão que eu dizia há tempos e eu parei. Eu dizia que na igreja o tempo todo, que nós somos farinha do mesmo saco. Amém, irmãos? O que é farinha do mesmo saco? Quem sabe o que significa isso? Isso aí, nós somos tudo igual, querido. A única pessoa que não deveria se achar farinha do mesmo saco era Jesus. E mesmo assim, Ele quis ser homem, carne como nós, deixou a sua glória, veio para a terra e viveu como homem, compartilhou como homem, e Ele até foi criticado porque Ele se fez farinha do mesmo saco. Ele até andou com os pecadores e Ele até comia com os pecadores. Amém, igreja? Então como é que eu vou poder dizer, como é que você vai ter coragem de dizer que você já é santo e já está bom, se Jesus não se achou nessa situação? E esse texto vai tratar exatamente disto, e é a razão pela qual o Senhor me levou a ler esse texto com você, para que fique claro, na verdade, que fique muito claro, que nós precisamos ter de nós mesmos a percepção da nossa fraqueza. Nós precisamos perceber o quanto nós somos fracos, precisamos perceber o quanto nós somos frágeis, nós precisamos perceber o quanto nós precisamos de Deus, e é isso que esse texto vai mostrar para nós. A graça de Deus que foi derramada sobre essa igreja de Filadélfia, queridos, foi por um motivo muito sério que havia nessa igreja e que eu quero compartilhar com você. Essa igreja alcançou a graça de Deus, não foi porque ela era muito boa, muito perfeita, nada disso, mas alcançou a graça de Deus porque ela tinha uma percepção correta, uma visão real dela mesma. E é onde eu quero chegar com você, querido, que Jesus te ama, o Senhor te ama muito, e o Senhor não te vê nada diferente daquilo que você é. O Senhor conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas debilidades, Ele conhece os seus pecados, Ele te vê do avesso. O Senhor te vira do avesso com o olhar dele, como Ele fez com Pedro, quando Pedro estava negando Jesus, e Pedro talvez pensasse, talvez não, ele pensava que ele era forte demais. Pedro achava que ele era forte, Pedro achava que ele estava preparado para ver Jesus sofrer e permanecer firme, ao ponto dele dizer que não ia permitir que Jesus sofresse. Na verdade, querido, Pedro estava tendo uma percepção errada dele mesmo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você precisa ter uma percepção real de si mesmo. Você precisa ter uma percepção real de si mesma, para que você alcance a graça de Deus na sua vida. Amém? Amém, irmão? Está entendendo? Diz amém. Precisa ter uma percepção real. Isso é bíblico. E é isso que nós vamos ver. Primeiro você pode descansar, sabendo que quem está falando aqui é verdadeiramente o Senhor. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Eu queria que você abrisse para mim a sua Bíblia em Isaías 22, para você ver essa parte que diz assim: o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se você abrir a Bíblia em Isaías 22, versículo 22,
Eu creio que todos têm a Bíblia aí, né? Isaías 22, 22, você vai ver quem é que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Acharam? Diz amém. Diz assim Isaías 22, 22: porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá, e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Amém? Ué, não é que esse texto confere com o que está lá em Apocalipse? Veja que lindo a palavra de Deus. Então Isaías 22 é uma profecia acerca de Jerusalém, e ali o Senhor estava dizendo que colocaria sobre ele, na verdade é sobre o Senhor Jesus, porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. E foi exatamente o que o Senhor disse: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu quero te dizer, querido, esse aspecto aqui era muito conhecido do povo de Israel. Davi era o rei de Israel, e o Senhor estava falando lá em Isaías que colocaria a chave sobre um filho que nasceria da descendência de Davi, colocaria a chave de Davi sobre ele, e ele abriria e ninguém ia fechar, e ele fecharia e ninguém ia abrir. E eu quero te dizer, querido, que quem falava para a igreja de Filadélfia era o Senhor, o santo, o que abre e ninguém fecha, o verdadeiro. E é ele que está aqui nesta noite falando com você, não é o pastor Edgar, amém? É isso que eu queria que você entendesse. Quem fala, primeira pergunta é: quem fala? Não é o pastor Edgar. Quem fala com você é este, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que te fala através da palavra nesta hora, ele tem toda a autoridade para fazer o que ele quiser. Amém? Isso é autoridade. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Dura coisa é você tentar passar por uma porta que o Senhor fechou. Amém, queridos? Amém? Quem aqui, eu gosto dessas perguntas. Levanta a mãozinha se você não tiver vergonha. Quem aqui já passou por uma porta que o Senhor fechou e viu as consequências? Ninguém? Sim, tem gente que levantou a mão. Não é duro? É isso que está dizendo. Pastor, mas se o Senhor fechar, alguém passa? Sim. Porque Deus age assim. Deuteronômio também vai falar a mesma coisa. Eis que eu vos proponho o bem e a vida, o mal e a morte. Escolhe o bem para que viva. Porque se escolher a morte vai morrer. Então Deus sempre trabalha com orientação para a tua vida. Deus não te obriga, Ele te orienta. Ele te mostra o caminho do bem, o caminho da vida, e te deixa fazer a sua própria escolha. Então é possível sim alguém passar por uma porta que o Senhor fechou, e as consequências são duras, são graves, são terríveis. Por outro lado, é muito melhor você respeitar. Será por quê, hein? Quando o Senhor fecha uma porta, o que Ele quer te dizer na verdade quando Ele fecha uma porta? Ele quer te dizer da maneira mais clara: não vá por este caminho. Portas fechadas pelo Senhor quer dizer: não vá por este caminho. Portas abertas pelo Senhor quer dizer: vá por este caminho. Mas muitos de nós não conseguem compreender que este texto está falando de poder, de autoridade de Deus. Hoje mesmo você tem a opção, hoje mesmo você tem a oportunidade, queridos, de compreender essas verdades para a tua vida e obedecê-las e ser muito abençoado. Vou continuar, porque eu quero orar com você. Depois nós vamos ter que responder a seguinte pergunta: o que é que ele fala? Isso diz o que é santo, verdadeiro, que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A autoridade é o Senhor. Agora, o que ele diz? Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu te pus uma porta aberta, tá vendo? Que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Demonstração de amor. 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O que é que ele fala? Ele fala tudo isso que eu acabei de te dizer. Senhor Jesus fala tudo isso. Agora tem um detalhe dentro desta igreja que eu quero compartilhar com você, já que sabemos o que é que ele fala, é tudo isso: demonstração de amor, de cuidado, demonstração de direção, demonstração de fortaleza. Mas eu quero que você preste atenção numa característica dessa igreja, e que isto importa para mim e para você. Lembra que eu falei que é preciso que você tenha uma percepção real de você mesmo? Quantos aqui nesta noite já achou que dava conta de determinada coisa e entrou quente e depois viu que não dava? Pensou assim: eu dou conta. Pode levantar a mãozinha assim. Eu achava que dava e não dava. É possível que você não tenha dado conta, não é porque você é preguiçoso, não é porque você é burro, não é porque você é nada disso. É muito provável que você não tenha dado conta, porque você não tinha uma percepção real de você. Isso é bom, tanto quando a tua percepção de você é baixa, você subestima você mesmo, ou é ruim também, da mesma forma, quanto a sua percepção de você mesmo é mais elevada do que o real. Ninguém tem uma percepção exata de si. Mas quando você pensa muito menos de você, ou muito mais de você, aí mora o problema. E é provável que todos que levantaram a mão, quando começaram uma empreitada, começaram algo, e foram em frente, e depois não deram conta, é muito provável que você não tinha então uma percepção real de você, você não sabia suas condições, e aí você não deu conta. Seja um negócio, seja um relacionamento, seja lá um trabalho, não importa. Por que eu te digo isso? Porque nas questões espirituais, nós nos deparamos com a mesma verdade. Você precisa conhecer a você mesmo para ser vitorioso. Você precisa conhecer você mesmo. Eu não sei se você notou na Bíblia, os homens vitoriosos na Bíblia, eles não eram aparentemente muita coisa. Eu olho para Moisés reclamou e dizia que nem tinha condições de conduzir o povo de Israel. Você vai olhando Jeremias, você vai olhar Isaías. Isaías, quando viu o Senhor, ele desesperou: ai de mim que vi o Senhor e vou perecendo. Camarada, todos os homens da Bíblia você vai estar com. Pedro foi o maior baderneiro que andou com Jesus. Camarada, que se você fosse olhar, você pensava: esse camarada não vai dar em nada. No entanto, Pedro se tornou uma potência. Todos os homens e mulheres da Bíblia que você encontrar, lá no fundo, eles não pensavam de si além do que eles eram. E esta igreja tem uma característica nela muito bonita. Essa igreja, porque ela reconhecia sua fraqueza, ela teve uma visão correta dela. Olha bem o que diz o Senhor no versículo 8: conheço as tuas obras. Ou seja, você não me esconde nada, eu conheço as suas obras. Olha, eu te pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E olha o que diz a última parte do versículo 8: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha a percepção desta igreja. O Senhor disse: eu conheço as tuas obras, te pus uma porta aberta que ninguém vai poder fechar. E Jesus vira para ela e diz: olha, eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, igreja? Uma igreja que Jesus chamou de fraca. Não é isso que quer dizer? Sei que você tem pequena força? Hein? O que queria dizer? Virar para uma pessoa e dizer: olha, você tem grande força. E virar para mim e dizer: olha, Edgar, você tem pequena força. Está dizendo que eu sou o que mesmo em relação àquele que tem grande força? Fraco.
Jesus estava direcionando a uma igreja fraca. Mas uma igreja que ele disse: guardaste a minha palavra. E eu vou te dizer, quantos homens e mulheres aqui nesta noite não se veem como você é mesmo e sequer consegue guardar a palavra? Quantos de nós aqui nesta noite não tem conseguido guardar a palavra e acha que pode guardar a palavra e não guarda? Percepção de si mesmo. Agora, não é complicado eu virar para você e dizer que Jesus falava para uma igreja que tinha pequena força? Mas vamos ser sinceros, uma pessoa que guarda a palavra de Deus, você considera essa pessoa fraca ou forte? Hein? É aí que está. Ela era uma igreja forte, porque era uma igreja fraca. Complicado, não é? Ela não era uma igreja fraca, na verdade. Ela era uma igreja forte, porque ela guardava a palavra. Mas só que ela era forte porque ela era fraca. Sabe por que Moisés foi escolhido por Deus para fazer aquela obra grandiosa? Porque ele reconheceu que era fraco. Eu tenho a língua pesada, eu sou ruim. Sabe por que Jesus escolheu 12? Que era tudo homem ruinzinho, cobrador de imposto, pescador. Porque eles eram fracos. Eu já disse aqui um dia que Deus chama, eu já disse aqui várias vezes que Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. Por isso, a Bíblia me mostra isso. E aqui o Senhor vem dizer: olha, porque eu sei que tu és fraca, mas guardaste a minha palavra. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia num texto que vai entender por que Jesus, na verdade, chamava aquela igreja de fraca, mas ela era forte. Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, você vai ver que o apóstolo Paulo disse isso claramente. E eu cada vez mais amo a palavra de Deus, porque tem esses ensinamentos para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Isso foi logo depois que Paulo teve a sua visão. E aí ele fala do espinho na carne. Ele vai dizer, no versículo 9, que o Senhor virou por ele e falou: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E ele diz no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos repetir essa última parte? Pois quando estou fraco... Vamos ler mais bem alto, você vai ler de acordo na sua Bíblia. Pois quando estou fraco... Viu que coisa incrível? Paulo chegou a essa conclusão. Olha, quando eu sou fraco, é aí então... quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe o que quer dizer isso que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que ele descobriu que ele era fraco. E quando o homem descobre que ele é fraco, o Senhor o fortalece. Por isso eu falei de percepção de si mesmo. Enquanto você achar que está pronto, você vai continuar dando com os burros na água. Enquanto você achar que é forte, você vai continuar vivendo uma vida débil e fraca. No momento que você se dá conta: eu não aguento esse pecado, eu preciso de Deus, aí você vai vencer. Porque é isso que a palavra está dizendo para nós.
Quando Jesus virou para aquela igreja e disse: eu sei que você é fraca, mas você guardou minha palavra, por isso então, olha, eu vou te amar, eu vou te livrar, aqueles que te humilharam vão prostrado, vão te adorar. E Jesus começa a dizer aquelas palavras, é porque qualquer homem, qualquer mulher que descobre, tem uma percepção real de si, ela pede socorro, o Senhor se levanta e ajuda aquela pessoa, e dá força, e levanta, e dá vitória em todas as áreas. Mas enquanto a gente não percebe quem é de verdade, a gente continua vivendo um teatro, uma aparência, e empurrando as situações, sem ter coragem, querido, de enfrentá-las com as devidas armas, que são as armas espirituais. Quantos aqui já tentaram resolver uma questão espiritual e não conseguiu, porque não se resolve com estratégia? A maioria de nós, querido, bola estratégia, faz planos, mas eu vou te dizer uma coisa: você pode fazer os seus planos, mas quem vai fazê-los realizar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que nós lemos lá, que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o Senhor que abre portas para ti, é o Senhor que fecha portas para ti. Não importa a tua estratégia, não importa a estratégia para o teu negócio, não importa o que você planejou, quem abre porta e fecha a porta é o Senhor dos Exércitos. E se Ele abrir uma porta para você, você vai passar por ela. Olha bem o povo de Israel, saiu do Egito, se deparou com o mar à frente e atrás vinha o exército de Faraó. Mas como Deus tinha aberto uma porta para eles saírem, o mar teve que recuar, o mar teve que abrir e o povo passar com os pés sem molhar, porque a porta que Deus abriu para eles saírem era aquela, e nem o mar poderia ficar fechado, porque a porta estava aberta pelo Senhor. Amém? Você entendeu? Diz amém. Então a estratégia de guerra sua não vai funcionar, a estratégia de negócio não vai funcionar, a estratégia de vida não vai funcionar, a menos que você reconheça: eu sou fraco e não dou conta, mas o Senhor é quem me sustenta, quem me guia, e eu quero estar na vontade do Senhor. As portas vão se abrir e portas vão fechar. Quando portas fechar, você nem vai fazer campanha para Deus abrir. Essa é a questão. Eu preocupo muito com gente que começa a fazer campanha para Deus abrir porta. Será que Deus quer abrir? Eu prefiro, meu camarada, dar meia volta quando uma porta se fecha, porque eu prefiro clamar a Deus, falar: Deus, dirija a minha vida, me conduza, este é o meu projeto, esse é o meu plano. Fechou a porta, eu já recuo e ponho o meu coração para a vontade do Senhor. Tenho vivido ultimamente aquilo que a irmãozita leu aqui de manhã e leu à noite, o texto que Deus põe no coração dela. Exatamente eu tenho vivido. E só agora, anos depois, é que eu compreendo por que eu não passei por algumas portas que eu queria passar. E eu na época não compreendia, eu cheguei a questionar Deus durante anos: Deus, mas por que eu tentei aquilo e deu errado? Não tem lógica. E eu ficava lá chorando, querendo que Deus abrisse a porta, e Deus não abriu. Hoje eu vejo que a porta que Ele fechou é porque Ele não queria que eu fosse, a que Ele abriu, Ele queria. E hoje eu sou muito bem-aventurado, porque não entrei pela porta que Ele não abriu, e nem tentei empurrá-la para entrar. Eu simplesmente acabei, murrinhei na presença do Senhor. Murrinhei sim, eu sou chorão. Quando eu começo a orar diante de Deus por uma coisa, eu insisto, eu murrinho. Mas lá no fundo, eu oro igual Jesus. Desde o dia que eu vi Jesus orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas depois Ele falou: mas contudo, seja feita a tua vontade. Eu murrinho, eu choro, mas eu acabo dizendo: Deus, faça a tua vontade. Mas eu continuo murrinhando e chorando. Eu sou murrinhento. Aí lá depois, passa 1 ano, 2, 10, 20, é que eu vejo, eu falo: é Deus, agora eu entendo por que o Senhor não abriu aquela porta. Querido, eu quero que você entenda: o melhor de Deus para a tua vida está por vir. Mas entenda, não tente derrubar porta que Deus fechou. Fique na tua, fique na graça, fique em paz, durma tranquilo, descansa. Não importa o que digam a teu respeito, descanse. Existe um tempo de Deus na tua vida, e esse tempo não é o teu tempo. Isto pode demorar. Simplesmente descanse no Senhor, porque Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra. Amém, querido? Esta igreja era uma igreja que Jesus disse, o Senhor disse para ela: contudo eu sei,
sendo fraca, né? Tu és fraca. Mas na verdade, o Senhor diz: guardaste a minha palavra. Ou seja, porque aquela igreja era fraca, ela conseguiu dar testemunho do Senhor. Porque, eu vou dizer o que eu vou dizer para você, é meio complicado, mas é a verdade. A percepção da própria fraqueza é a verdadeira força. Vou repetir. A percepção da própria fraqueza é que é a verdadeira força. O homem que descobre quem ele é: sou isso mesmo, ele não ousa nada além. Então ele vai seguir rompendo em fé. Amém? Vai rompendo em fé. Porque o homem que descobre que ele é fraco, ele baixa a guarda, ele parte para a oração, ele parte para o jejum, ele parte para a presença de Deus. A mulher que sabe que é fraca, ela parte para a oração, ela parte para o jejum. E eu vou dizer, não há nada que possa aguentar um homem, uma mulher que descobre as armas espirituais e começa a lutar com elas, ao invés de lutar com a boca. Oh, meu Deus do céu, tem gente que luta com a boca, não tem? Israel lutava muito com a boca. Israel, quando via a derrota, o povo chorava, murmurava, reclamava, e Deus descia o pau. E eu quero dizer para todos os murmuradores que tem aqui nessa noite: pare de murmurar, baixa a guarda, vai para a oração. Seja humilde como Jesus e diga: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Lembra lá Maria, a moça jovem? A Maria, mãe de Jesus mesmo que eu estou falando. Uma moça jovem, estava noiva lá do José. O anjo aparece perto dela e falou: ó, Maria, você está grávida, Maria, você vai ter um filho. E esse filho não é filho de José não, Maria. Esse filho é de Deus, é do Espírito Santo. O que essa Maria fez? Ah, Senhor, mas que vergonha. Ah, Senhor, eles vão me humilhar. Não, Maria virou e falou, baixou a bola: faça-se em mim, né? Segundo o teu querer, faça-se em mim a tua vontade. Cedeu o corpo dela para gerar um menino, gerar um filho de Deus. Quando você para de murmurar e cede o teu corpo para Deus usar, Ele vai abençoar vidas e nações através da tua vida. Vou repetir. Quando você para de murmurar, de reclamar e cede ao Senhor o teu corpo, o teu ser para Ele usar, Ele vai abençoar as famílias da terra e você será bem-aventurado e bem-aventurada, como foi Maria no caso do exemplo que estamos dando. Mas você tem que descobrir: eu sou fraco, eu sou fraca, e largar, queridos, a murmuração de lado. A gente perde muita energia com murmuração, não é? A gente perde muita energia com murmuração. A gente perde muita energia com oração desnecessária, oração errada, porque Deus, na sua misericórdia, às vezes fecha a porta e você insiste e Ele não abre, porque Ele é muito bom com você. Queridos, a percepção da própria fraqueza é a verdadeira força. Às vezes nós nos debruçamos sobre aquilo que nós chamamos então de estratégia, de capacidade, e que eu vou resolver. E eu vou dizer, você que está com questões dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu trabalho, seja onde for, e você já está com a estratégia toda armada para resolver, nesta noite eu venho te dizer: abra mão de todas essas estratégias, monte uma estratégia de oração, ore continuamente, coloque diante de Deus e veja Deus operar na tua vida o milagre que Ele quer operar. Eu tenho visto milagre, irmãos, na minha vida, na vida de muitos irmãos, porque eles resolvem confiar no Senhor. E eu sei que aqui nesta noite tem muita gente que já provou dos milagres. Coisas que você achava que era impossível, já está acontecendo na tua vida. Coisas que você achava que ia acontecer muito no futuro, já aconteceram e já estão acrescentando. Isso é só para você ver o que Deus pode fazer. E eu venho te dizer que Deus pode fazer infinitamente mais pela tua vida. Mas você precisa baixar a guarda e confiar. Deixar que o Senhor faça, não que você continue tentando fazer. Por isso, venho te dizer nesta noite: essa igreja era uma igreja forte, porque ela reconhecia a própria fraqueza. Era uma igreja que alcançou a graça do Senhor, porque na verdade ela compreendeu que ela precisava do Senhor. É uma igreja que, apesar de ser fraca, ser chamada de uma igreja fraca, o próprio Senhor disse:
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Baixa a tua cabeça, meu querido e minha querida, e nós vamos orar. Já estamos lá à beira de encerrar. Quero que você descanse em Deus. Quero que você descanse no Senhor. É um ato de fé. Quando nós vamos orar, é um ato de fé. E eu vou te chamar agora para esse ato de fé. Eu vou te convidar para um ato de fé. Não fé em mim, não fé na minha palavra, mas fé na palavra de Deus. Você precisa ter muita precaução, muito cuidado. E durante esta semana, eu me preocupo muito quando Deus me fala a mesma coisa mais de uma vez. E durante essa semana, por 2 vezes, Deus me falou que tem pessoas que não podem desistir, que talvez esteja à beira de desistir. 2 vezes essa semana, para não desistir, porque você vai alcançar a bênção. Falou uma vez, depois me falou outra vez, e eu trago esta palavra da parte de Deus para o seu coração. Assim diz o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se tem alguém que está sendo bombardeado com essa palavra, eu quero que você venha à frente e nós vamos orar com você. Eu quero que você venha espontaneamente, em nome de Jesus. 2 vezes Deus falou comigo, meu irmão e minha irmã, para não desistir. Não desista. E depois Deus falou em outro dia, dentro dessa semana. Quando eu digo semana, irmãos, é de domingo para cá, tá? 2 vezes, não desista, porque a vitória está à porta. Não desista, você vai crescer, você vai vencer, você vai romper. E eu me preocupo demais com essas palavras, porque eu aprendi pela palavra de Deus. Quando José teve seus sonhos e quando Faraó teve os sonhos que pareciam que eram repetidos, Deus virou para... Deus usou José para dizer para Faraó que o sonho era um só. Mas é porque Deus tinha urgência. Deus ia trazer anos de fartura e depois anos de seca. Então Deus tinha urgência. Por isso que Deus falou 2 vezes com o Faraó da mesma maneira. Então quando Deus me mostrou, não desista, não desista, ainda falou bem claro que a vitória está à porta. E eu venho trazer essa palavra que está aqui. Aquele que abre a porta ninguém fecha, e aquele que fecha a porta ninguém abre. Se tem alguém que está no banco e queira vir, venha, nós vamos orar com você. Se tem alguém que está no banco, mas nesta noite quer reconciliar-se com o Senhor Jesus Cristo, ou quer aceitar Jesus também, eu te convido. Se você quer aceitar Jesus ou reconciliar-se com o Senhor, nós vamos orar com você de igual maneira. Eu não tenho palavras para dizer para vocês que vieram aqui, porque eu não entendo o que cada um sofre, o que cada um passa. Mas eu digo da parte de Deus, não desista. Deus falou contigo para não desistir. É muito difícil te entrar na tua mente, no teu coração, para te ajudar a descansar, mas descansa em Deus. É meio que, eu vou usar uma palavra, mas não me entenda errado, é meio que você precisa chutar o balde, larga isso, para, não vai por esse caminho que você estava indo. Descansa a tua mente, o teu coração. Seja lá, talvez tua mente estava, é assim que vai ser. Descansa, chuta o balde, deixa nas mãos de Deus. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Seria mais ou menos isso que você precisa fazer. Deixa nas mãos do Senhor. Você não vai morrer de fome, você não vai perder, você vai ganhar se você ir para casa nesta noite e dormir em paz, confiado no Senhor. Eu quero que você compreenda. A palavra é: não desista, continua, trabalha, a vitória está na porta, não desista, está bem perto. E às vezes Deus coloca a situação onde você não tem como voltar, porque Ele quer te abençoar.
Na verdade, às vezes Deus te coloca numa situação que não tem como voltar, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te levar para frente, levar para a vitória. Foi assim com Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, não tinha como voltar, eles tinham que exercitar a fé para atravessar aquele mar a pé de alguma maneira. Então Deus te coloca em situação que não dá para você voltar, é porque Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a sua vida. Muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Você só precisa confiar no Senhor. Estenda suas mãos para cá, querida igreja. Me ajuda a orar por cada um deles. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai. Eis a tua igreja, Senhor. Te agradeço, porque eles encontram-se em situações que eles precisam da tua ajuda, precisam da tua graça. Deus, eu não tenho nada de mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho sequer, Pai, mais nenhuma palavra que eu possa dizer para eles, mas eu digo a tua palavra, assim como os teus discípulos disseram: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida deles agora o poder do céu para não parar, para levantar e andar e continuar levando a vida guardado e sustentado pela presença do Senhor. Deus, seja trabalho, seja negócio, seja o casamento, seja os filhos, Senhor, eu coloco tudo isso nas tuas mãos. Seja, meu Deus, alguma luta interna, alguma luta pessoal que tenha abatido, que tenha afligido, seja dúvida, Senhor, seja o que for, ó Deus, eu coloco diante de Ti todas essas dificuldades, essas barreiras, e ministro da tua parte, ó Deus, não deixa nenhum deles desistir, para a glória do teu nome. Sustenta nas tuas mãos, segura nas tuas mãos, assim como o Senhor tem segurado as minhas mãos em todo momento de luta, de dificuldade, de adversidade. Eu os coloco nas tuas mãos, ministramos como igreja sobre a vida deles. Nenhum deles, Senhor, vai voltar atrás, nenhum deles vai desistir, nenhum deles vai sucumbir, nenhum deles vai afogar, porque eu declaro que a vitória do Senhor sobre essas vidas. Muito obrigado, continua abençoando, continua fortalecendo, continua engrandecendo o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, declaramos a tua bênção e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, abençoa, Pai. Oh Deus, abençoa assim, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Como
ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. Quero que você não desista. Eu quero compartilhar com vocês que o Senhor também nos mostrou, querido, prosperidade, vida, vitória, graça. Fica firme, não desista em nome de Jesus. O Senhor vai começar a abrir portas, eu tenho certeza absoluta. Vocês vão ver, o Senhor vai começar a abrir portas, abrir porta, abrir porta, abrir porta. O Senhor me falava para não desistir, e me mostrou tempos bons, tempos de prosperidade, tempos de portas abertas. Eu quero que você confia, guarda essa palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoa, te fortaleça. Estou à disposição sua, nós estamos à tua disposição para juntos nós orarmos em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Vamos apresentar a Melissa ao Senhor. E eu quero que você ore conosco. É mais uma geração que o Senhor nos deu. Estão dizendo que é a minha cara, e eu falo, é a cara do Marlon. Mas não vamos brigar não importa qual cara, né, Marlon? É um prazer apresentar a Melissa, porque eu não pude apresentar as meninas, eu não era pastor ainda na época, mas o Senhor Deus nos deu essa graça. Quero ler Lucas 18, é o texto que eu gosto de ler quando estou apresentando as crianças, porque nesse texto o Senhor orienta. Traziam-lhe também as crianças para que tocasse nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não vai poder entrar nele. Gosto de ler essa palavra. Cadê a minha noiva? Já foi embora? Vem cá, pastora. Vem, pastora. Olha lá, tá mandando chamar toda a família, vem. É porque eu deixo para os pais chamarem, né? Então vamos lá. Pode vir. Esse texto, meus irmãos, é chave para nós. Primeiro, nós precisamos deixar que as crianças sirvam a Deus. Segundo, o Senhor Jesus disse que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança, jamais ia poder entrar nele. Então as crianças têm esse momento privilegiado na presença do Senhor, e que a gente precisa compreender. Por isso eu tenho um relacionamento com as crianças de permitir que elas gostem da casa de Deus, permitir que elas gostem da igreja. Mas eu preciso falar também para o Marlon e para a Raquel o mesmo que eu falo para todos os pais, todas as mães. Não adianta vocês mandarem o Joel e a Nildinha, eu e a Ana Silva trazermos a Melissa para a casa de Deus. Não funciona. Funciona quando vocês fazem isto. Não adianta. Os avós, os tios também, né? Os tios, os primos, os irmãos, não adianta. Isso é um papel do pai, é um papel da mãe. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e depois, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, queridos, eu deixo para você essa palavra. Lembre-se disso. A Melissa tem que vir para a escola bíblica dominical. Ah, os professores nem gostaram, né? Os professores nem gostaram. Professor dos bebezinhos. Tem que vir para a escola dominical. Nós vamos dar para ela primeiro a Bíblia. E eu vou pedir vocês, quando ela estiver lendo, nós vamos pôr ela aqui na frente para ela ler. Tem que trazer, tem que levar. Os filhos aprendem mais observando vocês dois do que vocês falando. Tem experiência própria. Falei demais com você e muita coisa que eu falei não adiantou, mas vocês viram. Então não adianta falar para filho se não mostrar com a própria vida, né? Não adianta. Então ela vai observar vocês, já está observando vocês na verdade, e vocês sabem disso muito bem. Já conhece a voz do Marlon, já conhece a sua voz, já está observando. Queridos, filhos aprendem vendo. Não adianta nada o pai ir lá para o boteco, pegar uma bebida alcoólica para beber, levar o filho e falar: ó, meu filho, não faz o que o papai está fazendo não, porque é ruim. Não, ele vai aprender o que o papai está ensinando. E se ele não aprender isso, ele vai ter uma dificuldade muito grande para não fazer a mesma coisa. Por isso, nesta hora, nós damos essas instruções para vocês e pedimos a Deus que não nos permita ser tropeço, tá bom? Deixa eu pegar ela no colo, que ela eu vou pegar, ela é minha. Amém, irmãos?
você pegar mais uma geração sua, que Deus te deu oportunidade. E eu louvo a Deus por poder fazer isso. Como eu disse, não pude apresentar nenhuma das meninas, mas Deus nos dá essa graça e esse privilégio. Quero pedir que a igreja levante as mãos para cá nessa hora e nos abençoe. Aliás, eu vou tomar a liberdade de pedir a algumas pessoas que vêm aqui à frente. Você não importa nada? Não? Timoacir, cadê ele? Tá aí? Timoacir, tá aí? Queria que Timoacir viesse. Queria pedir também que o Tijonas mais a Alzita viesse. Terezinha também tá ali? Quero pedir, vou explicar para vocês por quê. Timoacir é o homem que foi o primeiro da família que aceitou Jesus e passou isso para nós. E eu já falei para Raquel, já falei para o Marlon, elas precisam passar isso para Melissa e para outra dúzia que Deus vai dar a eles também. Amém? Ué, amém, Juninho? Ouviu isso aí, Juninho? Amém, Arminda? Ué, não? E chamo o Tijonas mais a Alzita por uma razão. Se eu estou aqui na frente como pastor, já apresentei tantos bebês de vocês, estou apresentando a minha netinha, é porque eu aprendi com vocês os primeiros passos na presença do Senhor. Do quintal de vocês, Deus fez brotar o pastor Edgar. E hoje eu tive uma lembrança muito boa disso. Foi lá que eu andei, eu fui para aprender os primeiros passos nos caminhos do Senhor. Nosso tio Moacir desde novo já nos ensinava. Então eu chamo eles para a gente apresentar juntos a Melissa em nome do Senhor Jesus Cristo. A Helenice está aí? Tá também? Cadê minha irmã Helenice? Vem cá, Helenice, também. Aquilo ali é mais uma parte da família. E a família vai crescendo. Não. Se tiver ali a Eliane, a minha irmã, eu chamo também, mas eu não estou vendo não. É um prazer grande demais, queridos, cultuar Deus em família e apresentar. Vocês viram que ela nem chorou até agora? Já conhece o colo do vovô, tá vendo? Levanta a mão para cá, querido. Vamos abençoar essa criança em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço porque a promessa do Senhor é de deixar nós vermos os filhos dos nossos filhos. E eu quero te agradecer. É mais uma geração, Senhor, a segunda em linha reta. Então eu quero te agradecer porque o Senhor ainda prometeu abençoar 1000 gerações daqueles que te amam. E eu quero apresentar, Senhor, estamos longe de 1000 gerações abençoadas. E eu quero te pedir, confirme a bênção do Senhor na vida da Melissa em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós a apresentamos a ti, agradecidos pelo privilégio, Senhor, de poder gerar filhos pela honra, pela graça, filhos abençoados, filhos prósperos, filhos cheios do teu Espírito Santo. Nós como família que a apresentamos a ti, pedimos que receba, faça dela uma profeta do Senhor, uma pregadora da tua palavra, uma ganhadora de almas. Quero pedir ao Senhor que continue na vida dela o sacerdócio para essa família que o Senhor nos deu. Seja uma pastora, uma missionária, seja uma instrumentista, uma louvorista, seja uma ganhadora de almas. Que as famílias sejam abençoadas através da vida dela. Dá a ela a porção multiplicada da mesma unção que o Senhor tem nos dado para ministrar e para abençoar e para ajudar as pessoas, Senhor. Dá a ela condições para a glória do teu nome. Livra do pecado, livra do mundo, livra de todo mal, livra de envergonhar o teu nome, livra de envergonhar o evangelho. Seja sobre ela todas as bênçãos do Senhor. Que aquele que é santo, verdadeiro, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, seja o Senhor da vida dela todos os dias da sua vida. Abençoa o Marlon, Senhor, faça dele um bom pai, Senhor, melhor do que eu fui, Senhor, melhor do que fomos. Abençoa a vida dele e dá sabedoria. Faça da Raquel, Senhor, uma melhor mãe do que a mãe dela foi. Abençoa da sabedoria, da graça, saúde para criar essa criança nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, nós a apresentamos a ti, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Agora eu quero entregar para ela, irmãos, a Biblinha, tá? A Bíblia do bebê. Bíblia do bebê. É como a igreja faz sempre. Eu vou passar para vocês e vocês vão fazer o favor de ensinar ela a ler. Quem é que vai fotografar a entrega da Bíblia aqui? Tem um celularzinho aí? Tem que fotografar entregando a Bíblia, hein?
Tá aí? Ô ninja, você tá mó demais, ninja. Essa entrega aqui eu gosto de registrar. É um presente da Escola Bíblica Dominical, tá? Para todos os bebês. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum bebê aqui que já cresceu e já lê a Biblinha? Nenhum? Nós vamos fazer isso então, tá? Se o seu bebê conseguir ler, você vai trazer para ele ler. Pega a Bíblia, Melissa. Tira essa luva, Melissa. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. E é sério, viu? Dá uma dúzia de netos para nós mais ou menos, né, Joel? Uma dúzia mais ou menos, tá bom? Amém, querido. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês que vieram nos visitar essa noite. Deus eterno, muito obrigado por esta noite, obrigado por este dia, obrigado pelas atividades, todas elas que nós fizemos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Queremos apresentar o Geraldo, Senhor. Sofreu AVC, está com pneumonia, está internado. Eu peço que o Senhor entre com providência. O nosso desejo é que o Senhor cure o Geraldo. E acima de tudo, que o Senhor dê uma experiência viva de salvação com o Senhor. Vá de encontro àquela vida e opere esse milagre na vida dele. Tira ele daquele hospital com saúde, para que ele possa ter um encontro com o Senhor, uma experiência nova com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado. Coloco cada vida que aqui está nas tuas mãos e peço uma bênção especial. Te peço uma semana cheia do teu Espírito Santo, cheia de vitória. Não deixa nossos irmãos desistirem, ajuda-os a seguir na caminhada. Muito obrigado, Pai querido, leva-nos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.